está no ar o TV Câmara Entrevista. E você aí, não desgruda do seu celular? O aparelho se tornou indispensável nas nossas vidas por conta da sua multifuncionalidade, mas o uso em excesso ou em momentos inadequados acaba sendo prejudicial. Por isso, tramita na Câmara de Deputados um projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas do país. Para falar dos impactos disso, recebemos no estúdio a mestre em Educação Juliana Rasmacena e também o historiador, mestre em Educação e vice-diretor de uma escola pública municipal, Paulo Sérgio da Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada pela participação de vocês. E vamos entrar então diretamente com relação a essa questão da proibição, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Gostaria da opinião de ambos, começando com a mestre Juliana. Se essa proibição pode ser positiva, enfim, se ela é necessária e se é uma coisa boa aqui para o nosso país. Olá, Mariana. Olá, Paulo. Que boa oportunidade de a gente estar debatendo esse tema, que está muito atual, que são questões que as escolas, que as comunidades escolares, mas que também é uma demanda das famílias e da sociedade em geral, esse controle do uso das telas e do uso dos recursos tecnológicos, eu particularmente não sou favorável à proibição do uso dos telefones e tablets e outros dispositivos do tipo nas escolas. O que não significa que como está o manejo, como está, seja na escola ou na vida pessoal das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim, esteja ok. Eu acho que sim, há um uso exacerbado assim, dessas tecnologias, especialmente pelas crianças e pelos adolescentes que ainda estão aprendendo a lidar, mas a gente não pode esquecer que essa é uma demanda também dos adultos, Muitas vezes nós, enquanto adultos, temos muita dificuldade de fazer esse controle do tempo. A gente fica full time à disposição, às vezes, de um WhatsApp ou de uma demanda de trabalho. Então, se pra gente como adulto é difícil administrar, imagina para uma criança, para um adolescente, Se por um lado eu não sou favorável a uma lei para banir estes dispositivos na escola, eu acho sim que um trabalho precisa ser feito, Mas um trabalho exatamente assim de formação para a cidadania, de regular este uso, mas com a própria participação das comunidades escolares, E como eu disse no início, é um debate que precisa ser feito pela sociedade em geral, Porque porque quando a gente fala proibir o celular na escola, mas o uso ele não é exclusivo na escola, nem majoritário, eu diria. É uma demanda que realmente está com tudo e ganhou uma proporção muito maior depois da pandemia do Covid-19, Então a gente também está aprendendo a lidar com essas novas demandas que foram surgindo. Eu também acho que a gente precisa refletir bastante sobre a proibição, Quer dizer, hoje em dia o celular ela é uma extensão das nossas mãos, A criança com 2 anos, por exemplo, já está olhando a galinha pintadinha, Há um estímulo doméstico, do uso da tecnologia. E isso acaba se tornando uma ferramenta, poderosa, por quem gerencia esses mecanismos, mas também, assim, no caso da sala de aula e no caso do projeto de lei, eu acho que precisa ser bem discutido, principalmente na educação. Eu acho que em alguns momentos dentro da sala de aula, por exemplo, o uso do celular não é adequado. Por quê? Porque o fazer pedagógico do professor, ele está constantemente sendo bombardeado por diversas ações externas, assim. A tecnologia, ela encaminhou muito para isso, Então, hoje, dentro da sala de aula, por exemplo, o aluno com celular, o professor está competindo com o jogo online, O professor está competindo com as bets, que também é um outro problema, assim, recente do nosso tempo, E está competindo com as redes sociais. E está competindo com as redes sociais. Então, no cotidiano da escola, no cotidiano da sala de aula, muitas vezes assim, eu vejo muito problema com relação a isso. Claro que tudo isso também é do processo formativo, é do processo pedagógico. Eu acho que a gente precisa estabelecer esses canais de negociação. Se por um lado, por exemplo, o telefone celular,
ele é uma ferramenta assim que a gente não tem como se dissociar dele na vida, né? Por outro lado, também a gente tem que tentar compreender assim, quais são os momentos adequados, né? Há uma tecnodependência hoje em dia, assim, a gente está completamente dependente dessas tecnologias e isso também precisa ser regrado, né? Através de um debate assim, bem amplo. Assim. Então, em determinados momentos, assim, dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, eu acho que sim, acho que necessita, né, de um controle mais efetivo, assim, né, principalmente com relação assim, às crianças que estão em processo de alfabetização, né, que estão em processo de sua construção como sujeitos, né, de compreender o limite, de compreender o tempo. Nós estamos dependentes do telefone celular. Né, e nós, professores, como sujeitos adultos, né, na relação, eu acho que a gente tem a obrigação assim, de refletir sobre isso. Né? Quais são os efeitos, né, que o uso exacerbado dessas tecnologias dentro do ambiente escolar ela causa. Né? Se por um lado elas têm muitas coisas positivas, né? Houve um tempo que eu achava assim, olha, é uma ferramenta extremamente necessária dentro da sala de aula. Mas hoje eu já penso assim um pouco diferente, a gente tem que ter muito cuidado, pensar em determinados momentos, eu acho que não, acho que tem que... não se deve permitir o uso do aparelho, né? Principalmente porque a gente precisa estimular nos nossos alunos assim, um senso de reflexão crítica, né? A gente precisa estimular os nossos alunos a pensarem, né? Então hoje, por exemplo, com esses mecanismos que a própria tecnologia ela vai disponibilizando no nosso cotidiano, inteligência artificial, entre outros, o aluno daqui a pouco mais ele não desenvolve aquela capacidade de pensamento, aquela capacidade de reflexão, que só daqui a pouco mais é tu, assim, né, e os teus pensamentos que vão aflorar. E aí, nesse sentido, o celular, na minha opinião, ali... Mas tu sabe, Paulo, que essa é que eu acho uma grande potência da escola, sabe? Desse ser um espaço de uma discussão, de poder refletir sobre o uso, porque a escola é um espaço de acumulação de conhecimento, de construção do conhecimento, mas ele é não só do conhecimento sistematizado historicamente, mas desses que perpassam as nossas vidas, sabe? E eu acho que é nesse sentido que a escola tem uma grande potência para discutir e para regular, junto com a sua comunidade, esse uso. Porque, por exemplo, quando a gente proíbe o uso, a gente também está proibindo, por exemplo, que alguns estudantes tenham acesso à comunicação aumentativa alternativa, que precisa obrigatoriamente de um dispositivo eletrônico. Ou outras crianças neurodivergentes ou com dificuldades de aprendizagem que precisam, por exemplo, utilizar um ruído marrom para realizar uma atividade. Então, quando eu acho que banir por completo, eu acho pouco educativo, sabe? Agora sim, acho que a gente precisa regular. De duas maneiras, uma na escola, em discussão com os estudantes, e precisa ter uma regulação da própria rede social, né? Porque as redes sociais, a internet como um todo lucra muito com produtos voltados ao público infantil e para a juventude, né? Então, isso também precisa de uma outra regulamentação que não trata da proibição do dispositivo na escola, mas que tem que ser feita anterior a isso. E eu fui dar uma olhada no projeto de lei e depois nos substitutivos que vieram, eles proíbem integralmente o dispositivo até os 11 anos. Mas, por exemplo, eu não vejo que nos anos iniciais e na educação infantil esse seja um problema. Tu até pode me dar mais elementos, assim. Eu não vejo as crianças dos anos iniciais e da educação infantil levando telefones celulares para a escola. Eu vejo alunos lá do final do terceiro, início do quarto ano, isso vai aumentando progressivamente até o ensino médio. Então, na verdade, aquelas crianças menores que estão sendo bombardeadas por tecnologia e redes sociais, elas não estão sendo na escola, elas estão sendo fora da escola, no ambiente doméstico, em outros ambientes, porque eu não vejo isso com muita força. Diferente do ensino médio, eu acho que para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, isso se apresenta como um problema efetivamente, porque as relações entre os estudantes acabam sendo mediadas pelas redes sociais e muitas vezes as escolas se deparam com problemas cotidianos que foram gestados lá nas redes sociais fora da escola, né? Nós mesmos tivemos uma formação numa escola da rede estadual e no dia o grupo de professores estava discutindo justamente isso. Um conflito que tinha acontecido entre os estudantes de ensino médio por questões relacionadas à rede social, que não aconteceram na escola, mas o conflito se deu na escola porque foi o encontro daqueles jovens ali.
Então, isso, obviamente, que são questões não só para docência em sala de aula, que eu acho que sim, o celular atrapalha em muitos momentos, mas ele pode facilitar em tantos outros, assim como os Chromebooks e outros dispositivos, mas também para a gestão da escola, né? Mas pensando, tá, vamos proibir. Como é que vai fazer essa coibição da entrada do celular da escola? Vai se revistar os materiais dos estudantes, vai se comprar equipamentos para verificar. O próprio substitutivo, ele autoriza a partir dos 11 anos o porte, para uso a combinar com o professor. Mas quem é que vai fazer esse controle na dinâmica da escola e na dinâmica da sala de aula, sabe? Eu acho que é uma energia que poderia ser utilizada para a construção de uma aprendizagem, de bom, como é que se relaciona, que momentos que a gente pode usar, como é que a gente vai se desenvolver até o próprio autocontrole das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né? E aí foi muito interessante que nessa formação os professores eram unânimes, assim, de que não, que realmente tinha que proibir, porque a escola não está conseguindo lidar com essa demanda e tal. E aí nós tínhamos uma apresentação de slide e a gente disse que ia ficar disponível, mas no final vários professores, a gente pode tirar foto. Então, quer dizer assim, a gente como adulto tem uma dificuldade muito grande, né? E para lidar com as nossas próprias questões. E que é eu acho muito profícuo uma discussão de se travar na escola, para os usos das crianças, mas para os usos também da escola. Por exemplo, depois da pandemia, eu desconheço escola que não tenha grupo de WhatsApp. Com os professores, com os pais, ou pelo menos de comunicação com os pais. Muitos dos anos finais e anos em ensino médio, por exemplo, tem grupos entre os estudantes. Vejo trabalhos riquíssimos, por exemplo, de produções de vídeo, de edição nesses dispositivos. Eu acho que são outras aprendizagens. Acho que ele não pode tomar um lugar de destaque na ação pedagógica, mas eu acho que essa discussão tem que se dar ali dentro, sabe? Eu acho que a proibição, ela pouco agrega, assim. Por exemplo, assim, claro que eu não sou a favor, né, de uma proibição radical, assim, de dizer, olha, a partir de hoje não entra celular na escola, né? Vamos passar todos os alunos em revista, não é isso. Né? Eu acho que tem que ser mediado. Né? Por exemplo, eu não imagino um aluno que tem problemas de audição, por exemplo, que precisa, né, de usar o equipamento desse tipo de proibição. Mas eu sou o vice-diretor da escola, né? E eu trabalho assim com os alunos de anos iniciais, anos finais de ensino fundamental, ensino médio, enfim, nossa escola é a única escola da educação básica aqui da rede de Porto Alegre. Né? E nós tivemos problemas muito sérios, assim, com relação a conflitos, como tu ilustrou, assim, a conflitos que começaram, né, num grupo de fofoquinhas, né, que os alunos usavam essa expressão, começou num grupo de fofoquinhas do ambiente externo e no fim acabou gerando uma confusão muito grande dentro da escola. E todos os alunos sabiam o que estava acontecendo, né? E os adultos, né, os professores, os mediadores, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí quando tu ia olhar, não, mas foi um grupo que foi criado lá em tal lugar, lá, né, por uma pessoa externa à escola e alimentando intriga, né? Então, isso não tem nada de pedagógico, né? Isso não tem nada de pedagógico, é uma ferramenta que tu usa daqui um pouco mais, né, para criar esse tipo de celeuma dentro de um ambiente saudável, que é o ambiente escolar, né, e acaba gerando conflitos. Né? Eu também acho assim, extremamente positivo quando tu usa assim, vamos fazer apresentação de trabalhos em celular. Né? Nessa escola que eu sou vice-diretor, por exemplo, nós temos um projeto de comunicação. Né? Nós temos um projeto de comunicação, a gente produz documentários, produz filmes. Né? A gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal do Festival de Cinema de Gramado. A gente leva os nossos alunos lá. E boa parte das nossas produções, elas são feitas com celular. Com celular. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando, né, num projeto junto com a Famecos da PUC, né, e a gente está produzindo um documentário sobre as cheias. Né, os alunos, né, e um dos equipamentos, uma das ferramentas que a gente está estimulando eles a utilizarem é o celular, para gravar entrevista, para filmar, né, o que é possível de tu usar, de tu explorar o recurso tecnológico que o aparelho oportuniza, é fantástico. Mas num outro momento, por exemplo, nós temos alunos de terceiro ano, né, que levam o aparelho celular para a escola e daqui um pouco mais chega o pai na escola, né, apavorado, querendo levar o filho embora. E aí tu pergunta, mas o que aconteceu? Não, fulano brigou com ele, tal, dentro da sala de aula, e ele mandou uma mensagem querendo ir embora para casa. E a gente diz assim, tá, mas
como que foi isso? Ah, ele mandou pelo celular. E aí tu vai olhar, né, o que aconteceu. Não, foi uma coisa mínima, já estava completamente resolvido, estava completamente superado o problema. Então eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, né, refletir sobre qual é a efetividade de medidas como essa, assim, e analisar, né. Na questão, por exemplo, na questão das avaliações mesmo, né, a gente tem alunos, por exemplo, que tu pede para ele escrever um texto, ele não sabe. E, sabe, tu coloca ali, ó, vamos fazer um texto, faz uma redação básica assim. Papel e caneta dentro da sala de aula, né? Para escrever qualquer coisa. Ele não sabe escrever. Sem o celular. Aí tu, né, deixa ele com o celular do lado, escreve uma redação para mim. E aí ele vai lá, e aí tu pode pegar a partir do 5º ano, né, quando ele vai escrever uma boa redação. Só que aí, o que está acontecendo nesse caso, por exemplo, de alfabetização, né, no básico ali, o equipamento não está ajudando, pelo contrário. Pelo contrário. E isso não é só entre os adolescentes, né, tu sabe, muita gente adulta também usa. E aí, claro, aí tu usa como uma ferramenta. Uma pessoa, por exemplo, que está, né, um adulto, né, que está na educação de jovens e adultos, por exemplo, que tem pouca escolarização, né, ele também usa desse recurso do aparelho celular como uma ferramenta de suporte. Agora, isso tu pode usar, né, tu pode analisar essa situação de dois lados. Tu pode utilizar, por exemplo, o aparelho celular como uma ferramenta de auxílio à alfabetização das pessoas, né, porque a pessoa, de tanto usar ali, ele começa a aprender a grafia correta, e dá um pouco mais, né, tu pode usar o equipamento celular como uma forma de burlar, né, uma regra básica, que é a questão da alfabetização. Então, assim, eu penso, né, que a gente precisa, né, analisar, pensar bem sobre isso, porque são processos formativos, né, quer dizer, que sujeito, né, que cidadão a gente vai estar formando daqui a 10 anos, 15 anos, né. E assim, muito, né, do que a tecnologia ela se propõe num determinado momento, ela acaba, né, com os interesses, com o mercado, com todas essas formas de exploração, né, que vem acontecendo agora, ela muda o seu sentido, né. Eu pego, por exemplo, assim, uma coisa que me deixa muito assustado, é os jogos. Os jogos. Hoje tu liga o teu celular ali, né, tu pode pegar o joguinho inocente ali, vou pegar uma paciência para jogar. Dá 3 minutos, aquela paciência já está te levando lá para aquele joguinho de roleta. Né? Já está te levando para o joguinho de roleta. E assim, e tem muita gente fazendo isso. Né? Então, acho que é necessário uma reflexão madura, sabe? É necessário que a gente pense com cabeça de professor, né? Pense com cabeça de educador, pense com cabeça de pais, né? Porque eu acho que isso também é um grito de alerta, assim, né, para a sociedade, assim, de quanto que essas ferramentas, elas, ao mesmo tempo que elas são equipamentos tecnológicos que vieram para nos ajudar, né, para nos colocar em conexão uns com os outros, né, vieram para abrir uma grande potencialidade de novos horizontes, né, de ampliar, de alargar os horizontes de conhecimento. Ao mesmo tempo, elas nos encarceram. Uhum. Tem dois lados muito claros nessa questão do uso do celular, que é o aparelho, seja celular, o tablet, o computador, ele dá o acesso à informação muito mais fácil, muito mais rápido do que antigamente, né? Precisava ir até a biblioteca, às vezes o aluno... Claro, seria necessário também se ter esse costume ainda hoje em dia, mesmo com todo esse acesso, mas às vezes era muito mais demorado e hoje em dia é um acesso muito rápido a todas as informações. Então, tem essa facilidade, ao mesmo tempo que se torna uma distração e às vezes uma fonte de risco, enfim, até como o senhor estava comentando, né, Paulo, dessa questão dos jogos de roleta, as bets, enfim, até às vezes pessoas mal intencionadas, né. Então, pelo que vocês estão me relatando nesse primeiro momento de conversa, que para mim dá para tirar, né, de conclusão, é que precisaria muito se ter, além de, enfim, uma proibição ou uma limitação, talvez não uma proibição tão especificamente, essa educação junto e conscientização das crianças, porque, por exemplo,
vocês comentaram sobre as crianças com deficiência ou com autismo, enfim, transtorno do espectro autista, que precisassem, né, utilizar o celular para alguma questão dos fones de ouvido, enfim, para alguma adaptação. Como é que se explica para uma criança de séries iniciais que aquela menina, aquele menino pode utilizar o celular e ela não? Assim, tem muitas questões assim que se precisa pensar, né, Juliana? Eu acho que a gente explica sendo muito franco, de que nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes e, por isso, acesso a dispositivos diferentes. Assim como uma criança dentro do espectro do autismo vai precisar daqui um pouco de um nível de suporte maior com uma comunicação aumentativa alternativa, outra que não tem nenhuma deficiência, mas tem uma necessidade mais específica de aprendizagem, por exemplo, daqui a pouco vai precisar de uma outra tecnologia que não aquela. Então é isso, cada um vai ter as suas demandas atendidas dentro do possível na escola. E de que somos diferentes, né? Então isso é natural, nem todo mundo vai fazer tudo ao mesmo tempo. Nem as aprendizagens, nem os recursos. Para nós, entre adultos, não é diferente, para as crianças não vai ser. E eu concordo muito com o Paulo sobre tudo que tu disseste, Paulo. Eu acho que sim, a gente precisa de uma regulação. O que eu não sou favorável é a proibição total do celular e dos dispositivos em sala de aula. Agora, sim, tem que haver uma regulação, tem que haver. E outra coisa que eu acho importante, essa discussão ela tem que dar dentro da escola, mas ela não pode ficar circunscrita à escola. As famílias têm que estar envolvidas nessas discussões, nessas regulamentações, a sociedade como um todo, né? Até eu estava vendo uma discussão dos celulares no hora do recreio. Acho que sim, hora do recreio é a hora do encontro com o outro, não é a hora do celular, né? É diferente de usar o celular para um projeto de cinema, de vídeo, para uma atividade específica, é uma coisa. Outra coisa também que é importante a gente pensar, essas redes sociais, a maioria delas é proibida para a faixa etária que os alunos utilizam. Né? Então esta é uma infração, digamos assim, cometida pela família ao autorizar a instalação de determinados aplicativos que não são próprios para aquela idade, né? Então são vários elementos assim que a gente tem que ir pensando, é um quebra-cabeça assim. E também é isso, olhando os mais diversos aspectos para a gente poder compor um cenário que mais nos ajude do que nos atrapalhe em relação à tecnologia, né? Por exemplo, dentro da escola, né, a pandemia ela nos trouxe muitas coisas. Né? O celular, por exemplo, o uso do celular, ele foi muito estimulado, né, durante a pandemia. Quer dizer, era a nossa ferramenta de comunicação. Né? Principalmente nas escolas de rede pública. Né? Os alunos, por exemplo, das escolas de periferia aqui de Porto Alegre, a grande maioria não tinha computador em casa. Né? E muitos, por exemplo, assim, eram 5 pessoas da família usando um aparelho celular. Né? E na escola, eu lembro, a gente fez campanha assim, de doação de aparelho para que as pessoas pudessem usar. Né? E, claro, e ali era a ferramenta de comunicação e foi muito útil, né, naquele determinado período. Agora, hoje em dia, assim, né, com o ritmo das aulas assim, voltando quase ao normal, porque nós estamos vivendo ainda o período das cheias, né? O rescaldo das cheias, das enchentes de maio. O aparelho celular, assim, ele também foi muito útil nesse período, né? Mas dentro da sala de aula, hoje a gente está vendo reflexos muito complicados, assim, muito complicados. Né? Principalmente nisso, assim, a própria questão das redes sociais, disputando, né, a atenção do professor. E essas questões de jogos aí tem me incomodado muito, sabe? Tem me incomodado muito, assim, porque ele tem tirado o aluno do foco. Então hoje, tu entra dentro da sala de aula, assim, o aluno não está nem interagindo na rede social, não está nem interagindo no Instagram, não, ele está ali no joguinho. Né? E às vezes os alunos chegam para ti e dizem, olha aqui, professor, olha aqui onde eu estou aqui. Né? Uma menina, essa semana, uma menina chegou para mim com o telefone celular, olha aqui, professor, olha aqui onde eu estou aqui. Sabe, um joguinho extremamente violento, assim, vou matar ela, sabe? Eu não gosto, eu particularmente não gosto, não estimulo ninguém a esses tipos de jogos de violência, sabe? Mas eles estão acontecendo. E aí, por exemplo, né, a rede, né, ela disponibiliza, né, o acesso praticamente universal dentro do ambiente da escola. Né?
Tu tem antena de celular por todos os cantos, assim, isso é bom, isso é legal, sabe? Mas aí daqui a pouco mais tu disponibiliza ali, mas tu não consegue supervisionar o que o aluno está usando, o que ele está vendo. E aí tu vai ver, daqui a pouco tu te depara com aquela cena ali, que é uma cena violenta. Embora tu não olhe, porque ele está ali atrás da tela, né? E aí geralmente esses jogos são online, com quem que o aluno está disputando, né? Com quem que ele está lutando ali? E o que aquela luta representa dentro desse cenário, dentro desse contexto? Né? Não é aquelas coisas do joguinho inocente de matemática, de tabuada, disso, daqui, não. Né? Tem coisas muito mais, como tu bem colocou assim, né? Vocês bem colocaram a própria questão da regulação da idade, né? Esses jogos, eles não são, o acesso a determinados conteúdos, né, não são autorizados para menores de idade. Né? E aí muitas vezes a escola pode até estar sendo conivente com situações como essa. Então, prestar atenção para isso, né? Fazer esse debate, fazer essa reflexão, e principalmente pensar nisso, assim, a gente está vivendo um tempo em que a educação ela é fundamental, sabe? A educação no Brasil, assim, ó, ela é o elemento de transformação social. Se a gente não investir na educação, se a gente não investir no papel do educador, se a gente não investir nas escolas públicas, o nosso futuro como sociedade está comprometido, né? Por quê? Porque a gente não está exercitando a capacidade do pensamento, né? O nosso pensamento está todo orientado, né? Está todo orientado, assim, principalmente pelas questões, né, das fake news, né? Dessa indústria, né, de notícias falsas e tal, né? Porque a gente não exercita mais essa capacidade de reflexão, sabe? É difícil dos alunos pensarem, né? A gente tem um bombardeio, por exemplo, com relação às ciências humanas, à filosofia, né, à história, né, ao pensamento crítico, né? E se a gente não estimular os alunos a pensarem fora da tela do celular, né, não sei, sabe? E ainda mais com essa incidência, enfim, popularização da inteligência artificial, que acaba também gerando muitos vídeos, né? Aqueles... criando verdades. Exatamente, né? Vídeos que são falsos, mas a gente às vezes não tem ainda, ou a criança, enfim, ainda não tem aquela capacidade de diferenciar se é verdade ou não. E fica cada vez mais difícil com a evolução dessa tecnologia de ver a diferença entre a realidade, né? E essa questão da proibição especificamente já acontece em alguns outros países e também aqui já no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram diversas notícias, né, que acompanharam como é que foi esse período de transição, porque é uma geração que, principalmente dos anos iniciais, das séries iniciais, já nasce no meio do celular e vendo vídeos, enfim, no celular, jogando os joguinhos no celular desde muito cedo. E precisa passar por um certo desmame até, porque acaba se tornando um vício, como a gente comentava no começo, se torna uma extensão nossa e a gente está o tempo todo olhando para o celular, às vezes nem recebeu notificação, mas tem aquela coisa assim, olhar para o celular, né? Queria trazer um pouco então sobre essa questão que poderiam ser tanto prejudiciais quanto benéficas após esse período de desmame, porque nessas notícias que foram divulgadas com relação às escolas lá do Rio de Janeiro, teve relatos de que no início foi muito difícil essa transição, que os alunos tiveram até casos de que tentaram arrombar o lugar onde o celular estava guardado, mais irritabilidade. Então, você tem essa preocupação inicial com a questão da saúde mental dos alunos, caso seja aprovado, enfim, essa proibição, né, Juliana? Até tem um vídeo, um documentário, redes sociais, que ele trata bem disso, desse momento de privação do que tu tá acostumado com, enfim, com esses dispositivos eletrônicos, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse desmame ele não precisa de uma lei para proibir o uso para ser realizado. Eu acho que essa redução ela pode ser paulatinamente, gradativamente nas escolas, nas famílias, enfim. E eu acho que sim, tem que ter um cuidado, porque o que acontece? Eu tenho uma filha de 10 anos, fez 10 agora. Então, ela sempre me diz, ai, que tédio. Eu disse, bom, mas usa o teu tédio para fazer outra coisa. Porque esse momento de tédio que eles passam por estarem privados desse acesso ininterrupto de informações, de vídeos, de estímulos, fica um tempo de ansiedade, né? O que eu vou fazer agora com esse tempo que tá livre, que eu não sei o que fazer, que eu não sei o que colocar nele.
Então, é um exercício e é um desafio para os adultos, né? Tanto na escola quanto fora dela. Porque esse tempo que eles não estão na tela tem que ter uma outra construção, uma outra oportunidade dessas crianças e desses jovens também interagirem, né? Exige da escola e exige das famílias oportunidades mais ricas de interação, de aprendizagem, exige também, sobretudo, eu acho, disponibilidade do tempo, né? Porque muitas vezes isso começa, porque agora eu tô ocupado, então tu pode usar. Então agora tu tá com tempo livre, tu vai para cá. E aí isso vai avançando e a gente vai cada vez mais perdendo o controle. Então um tempo fora da tela é também um tempo disponível para convivência, seja dessas crianças, desses estudantes, quanto dos adultos, sabe? E sim, a escola vai ter que repensar estratégias. A gente tira o celular e coloca o que nesse lugar? Né? Porque eu vejo muitas vezes que as crianças, pelo menos com as quais eu convivo, que se tem outra criança para brincar, o celular já não é mais tão importante quanto era se ele está sozinho. Ou mesmo se o adulto está disponível para brincar, para um tipo de interação, a importância do celular ela reduz muito. Então acho que isso exige uma outra dinâmica, sabe? Seja na escola, seja em outros espaços, para dar conta também dessas necessidades, dessa ânsia por aprender, por se comunicar, por fazer coisas diferentes que as crianças e os jovens têm, né? E parece que hoje em dia a gente não pode mais ficar sozinho com tempo ocioso, né? Tem que estar sempre com esse hiperestímulo e fazendo alguma coisa. Se tá na rua e tá sozinho, parado sem fazer nada, tu já fica com vergonha, tem que estar ali mexendo no celular. É raro a gente encontrar uma pessoa que esteja fazendo nada. Se ela está fazendo nada, ela está olhando o celular, né? E eu vejo nas jovens, assim, que é aquela, passando os vídeos, e aí tu passa um vídeo de 1 segundo, tu já achou aquilo chato, já vem outro mais interessante, então o teu cérebro também vai te acostumando com sempre informações novas, aparentemente mais interessantes que as outras, né? Então é toda uma dinâmica. Daí, por exemplo, tu imagina tu brecar isso, né? Tu para assim, olha, agora tu não vai mais mexer no teu celular. Isso dá crise de abstinência. E isso foi uma coisa que o pessoal detectou lá no Rio, lá, né? É crise de abstinência. Quer dizer, o vício, né? Ele leva as pessoas a terem crise. E é muitas vezes assim, um vício, né? Eu fiz experiências na sala de aula, assim, de aplicar prova e tirar o celular de todo mundo. Eu fiz com o ensino médio, disse, olha, ninguém vai fazer prova com celular. Eu colocava a banquetinha na frente, assim, ó, deixa o celular aqui. Não vou deixar meu telefone, vou deixar embaixo da mesa. Não, é aqui. Ah, mas não, é aqui, sabe? E nas primeiras foi assim, depois na segunda, tá, professor, vou, sabe? E foi com o tempo, as pessoas aprenderam. Mas tem que ser pedagógico, né? Tem que ser pedagógico. Tudo aquilo que é proibido, ele está ali para ser superado, né? Então, se tu faz uma legislação assim, né, e tu banes, vou banir, né? Tu não consegue, né? Tu vai gerar uma revolta, tu vai gerar uma indignação, as pessoas não vão entender muitas vezes, né, todo o propósito que pode ter a perspectiva legal, né? Eu acho que tem determinados momentos assim que é muito complicado, né? Eu acho que o Estado ele tem esse compromisso, né? Ele tem, tu tem tanto dinheiro, tem muito dinheiro para investir na educação, né? E é um recurso assim tão árduo, né, de ser conquistado porque sai do bolso dos trabalhadores, né? E aí daqui um pouco mais todo aquele investimento que tu faz para a criança ficar ali 4 horas, né? Tu permite que esse tempo ele seja, né, engolido pelo TikTok, né? Que seja engolido pelos Facebook, que seja engolido pelas bets, que seja engolido pelos jogos eletrônicos, que também estão faturando, né? Com aqueles likes, com todo o movimento que tu faz em torno daquilo. Então, pensar também sobre a questão, né, sobre o aspecto financeiro, né, do investimento que o Estado faz na educação, né? Por exemplo, as escolas da rede aqui investiu muito dinheiro em equipamentos de informática, né, em Chromebooks para salas de aula, né? Daí daqui a pouco mais tu vai, né, que é um equipamento interessante de usar, né? Os alunos não vão usar porque estão ali no celular.
né? Então, eu acho que pensar isso, assim, pensar como que tu vai viabilizar, né, essa norma, essa regra, né, de convivência. Né? Por exemplo, tu vai para uma igreja, por exemplo, tu vai lá para rezar, tu vai para praticar tua fé, tu vai para um campo de futebol, tu vai lá jogar, tu vai para uma sala de aula, tu vai para estudar. Né? Tu vai para um evento social lá, tu vai te divertir e tal. Né? Mas eu acho que é preciso assim, que a gente tenha esses mecanismos de regulação, né? E que toda a sociedade fique atenta, como tu bem colocou. Né? Não adianta dizer assim, olha, os professores têm que proibir. Né? Aí daqui a pouco mais chega o pai, como a gente vê muito. Por que tiraram o telefone do meu filho e tal? Os pais chegam assim na escola, né? Né? Por que tiraram? Não, mas pai, olha, aqui não é lugar disso. Não, mas eu dei um telefone de 5 mil. Né? Aí o aluno perde o telefone dentro da sala, dentro do espaço da escola. Né? Olha, tem 1.600 alunos na nossa escola lá. Aí o aluno foi jogar lá bola, perdeu o telefone. Pá! Mas o telefone celular é tanto, mas aí no começo a gente já diz, olha, a gente não se responsabiliza por equipamento celular. Não, mas responsabilidade da escola não é. É responsabilidade da família, então o processo ele é um contínuo, sabe? Só que assim, eu torno a dizer o que eu falei no começo, com 2 anos as crianças já estão paradas ali olhando para a galinha pintadinha. Né? E aí até acontecer esse desmame, né? É preciso também que as famílias pensem nisso. E voltando assim, eu acho que a regulação no cotidiano da escola é importante, mas tem uma regulação que é anterior, que precisa ser feita sobre as redes sociais e sobre esses produtos e anúncios para crianças e adolescentes, que não existe hoje uma regulação, uma regulamentação consistente nesse sentido, e a gente precisa bancar disputar, enfim, esse ponto. Mas tem outra coisa que às vezes eu fico pensando também, a questão do tempo de tela, ela não é de agora, né? Na década de 70 e 80 era a TV, porque as crianças estão muito tempo na TV, porque olha o conteúdo que assiste, olha que não sei o que. Claro, agora a gente tem um agravante, porque é um dispositivo móvel, então onde a gente vai, ele vai junto. Então, que isso intensifica muito mais essas questões. Mas essa questão da tela e da tecnologia é uma coisa que tem perpassado as gerações, né? E é como tu disseste, é um processo formativo, educativo. A gente não vai do dia para a noite resolver este problema. Nem com lei, nem com sem lei. Porque lei a gente também sabemos todos que temos muitas e que não são cumpridas. O que precisa efetivamente, além de uma regulação, é também de consistência no como a gente lida com essas questões no dia a dia. Com a pandemia, claro, vieram essas questões que tu disseste que na escola pública, mas eu acho que na privada também as tecnologias vieram com muita força. Algumas escolas privadas tiveram aula de 2 a 3 horas todos os dias por dispositivo eletrônico. E aí a gente vai ver que na outra ponta a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que, por exemplo, até 5 anos até 2 anos é 0, até 5 anos 1 hora diária, de 6 a 11 é 2, e aí tu coloca as crianças de 6 anos numa exposição de 2, 3 horas numa tela para dar conta de uma demanda própria do tempo da pandemia, né? Então, para as crianças também isso não é muito confuso. Naquele momento podia tudo, agora não pode nada. Então é um momento que ainda, daí tu bem disseste, daí passamos a pandemia, veio as enchentes, tivemos as enchentes ano passado, as enchentes deste ano que foram bem piores, enfim, aí agora serve, agora não serve. Por isso, assim, da importância desse diálogo, dessa construção clara com os estudantes, do que é permitido, quando é permitido, por que é permitido, como que eles se posicionam frente a isso, sabe? Para a gente ir justamente nesse processo de formação, de educação para a cidadania. Que, bom, os dispositivos estão aí, em muitos momentos eles são muito úteis, inclusive a educação, né? Mas quando eles não são? Porque eu acho que a gente conversa pouco também com as crianças e com os jovens sobre isso. Porque a gente diz assim, não é bom, não pode. Mas por que não pode? Por que pode esse e não pode aquele? Por que pode daquela vez e não pode agora? Né? Então, essas são questões que eu acho que a gente precisa ampliar as discussões. E mesmo na escola, quando estava falando anteriormente ali, de como se conduz, eu acho mesmo entre os professores não tem uma consistência, uma linha de ação e de condução nessas situações. E é nessas inconsistências
que os problemas às vezes acontecem ou ganham mais força, né? E até é importante, não talvez uma matéria sobre isso, mas cursos, enfim, dentro da própria escola oferecidos para as crianças de como utilizar esse meio da maneira correta poderia ser uma forma interessante também. Isso é uma coisa que eu estava pensando hoje à noite. As escolas têm muita educação tecnológica ou informática, mas para ensinar o uso do dispositivo. Só que faz parte do uso do dispositivo também saber as regras, digamos, sociais ou de etiqueta, ou como a gente queira chamar, do uso, de quando se usa, quando não se usa, como é que faz, que idade é, como é que a gente sabe se esse aplicativo é para idade ou para não, né? Então, eu acho que essa é uma sacada importante, assim, que as escolas, se tiverem, eu acho que tem um avanço bacana, assim, nesse sentido. Porque o que acontece? O telefone celular, ele é hoje em dia, assim, as pessoas têm é um órgão de uso pessoal, é um equipamento de uso pessoal, então, né, não toca no meu telefone celular, porque ali está a minha vida ali dentro, né? Isso é um equipamento de uso privado, né? Então, tu regular isso no macro, né, é complexo. Porque as coisas que eu tenho no meu dispositivo, tu não tem. As coisas que tu tens no teu, eu não tenho. As coisas que tu tem, né? E nós estamos aqui nesse estúdio aqui com várias pessoas, com vários dispositivos e cada um com um universo diferente um do outro. E é bem isso. Como é que a gente vai regular isso, né? De um modo pedagógico, didático-pedagógico? Dentro do ambiente escolar, talvez, né? Agora ninguém vai usar. Por que ninguém vai usar? Porque o nosso foco agora não é o celular, o nosso foco agora é a produção do conhecimento. Né? Mas eu preciso pesquisar só um pouquinho. Tu tem uma tela interativa, tu tem, né, um Chromebook, tu tem um computador, tu tem um livro para ler ali. Tu tem um livro. Mas como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou pesquisar no livro? Olha, né? Lê o texto, entende, né? Faz esse exercício, é raro que se faça dentro da sala de aula de ler o livro, né? Eu lembro que às vezes eu discutia com os alunos assim, sobre tecnologia, né? Sobre tecnologia, e aí eu falava assim, olha, há um tempo atrás a nossa forma de aprendizado eram as enciclopédias, era o livro, era a biblioteca. Tu precisa pesquisar alguma coisa, tu vai na biblioteca. Hoje, se tu quiser ler lá um jornal russo, né? Tu vai lá, lê, entra lá num site, né, da imprensa russa, tu lê. Tu quer ler alguma coisa em árabe, tu tem acesso, quer ler espanhol, inglês, tá na palma da tua mão. Tá na palma da tua mão, só que muitas vezes o próprio estudante não sabe. Né, porque o volume de informação é tanta que ele cansa. Ele diz, eu não vou atrás dessa informação, eu vou aqui no TikTok que é mais fácil. E aí assim, tu vê em todo o pátio de escola os alunos fazendo dancinha do TikTok. Né? E fazendo lá os seus... Mas tu falasse uma coisa importante, né? A questão que agora tu tinha falado antes, agora tu falou, me lembrei de novo, da questão da biblioteca, de ler o livro físico. E aí, voltando à questão, se tu tira o celular, tu tem que colocar outra coisa. Eu não sei como é que estão as bibliotecas na rede municipal, mas na rede estadual eu tenho ido em algumas escolas e as bibliotecas estão muito socateadas, tanto os espaços quanto o acervo, né? E aí também, daí tu tira... E, por outro lado, tu tira a biblioteca também. Tu tira o que é físico e tu tira o que é digital, muitas vezes, né? Que também é uma coisa que a gente tem que tentar... A escola também tem que ser um lugar atrativo. Não, obviamente, não é um lugar específico de entretenimento. É um lugar que a gente vai para estudar e nem sempre estudar é tão interessante quanto as outras atividades de lazer que as crianças e jovens querem fazer. Mas aquele lugar tem que oportunizar certas experiências que também... envolvam aquelas crianças e aqueles adolescentes nas atividades pedagógicas, né? E eu vejo um pouco disso, muito sucateamento de alguns espaços da escola. Tenho visitado escolas, inclusive, com pracinhas interditadas, né? Então, tu vai cerceando de tal forma que tudo leva ao uso de dispositivos, né? Por isso que eu digo assim, é necessário que o Estado ele valorize muito o dinheiro que gasta com a educação. É necessário isso, sabe? Porque assim, a escola sempre vai ser um espaço atrativo. Não interessa a condição que a escola esteja, mas ela sempre vai ser um espaço educativo e atrativo, né? Me vem sempre aquela imagem assim,
daquela escola na árvore lá na África, lá com as crianças, né, aprendendo embaixo da árvore. A escola sempre vai ser um espaço atrativo porque muitas vezes, principalmente nas comunidades periféricas, assim, ela é o único espaço de socialização fora a família. É o único espaço onde a criança tem o convívio, né, é o único espaço onde a criança tem atenção, né, é o único espaço onde a criança tem carinho, é o único espaço onde a criança tem acolhimento, sabe? Então, assim, eu acho que mesmo a biblioteca, né? Às vezes a gente tem vários exemplos, né? Mas eu acho que nosso tempo está chegando no fim. Estou adorando essa conversa aqui, mas é isso. Eu acho que a escola sempre vai ser. E é isso, assim. Como é que de quem é a responsabilidade pelo cuidado da escola, né? É do Estado. E aí a gente tem que dizer pro gestor, olha, tu tem que cuidar disso com muito carinho, né? Porque a escola transforma a vida das pessoas. A educação é transformadora. Né? Com certeza. Realmente, Paula, a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento, mas fica sempre aquele gostinho de quero mais e se tivesse mais tempo a gente teria mais, eu teria mais perguntas, né? Com certeza a gente poderia desenvolver mais ainda o assunto, mas eu quero abrir esse espaço no finalzinho do nosso programa para vocês deixarem as suas considerações finais, começando com a Juliana, por favor. A Mariana te agradeceu o convite, eu acho que justamente passa muito rápido o tempo, porque é um debate que suscita várias problematizações, né, enfim. E eu acho que é isso, acho que é uma pauta necessária no campo educacional, mas repetindo, não só nele, eu acho que a sociedade como um todo precisa avançar nessa discussão, né. E de novo, acho que proibir não é o caminho, mas construir regulações que possam oportunizar um uso adequado do celular na escola, do celular, do tablet e de outros dispositivos eletrônicos, né. Eu acho que é uma aprendizagem a ser feita. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e vou abrir o espaço agora para o Paulo Sérgio também. Sempre quando eu falo com Mariana, assim, eu me dou bem, assim, né? Porque a Mariana é minha filha, assim, então, o nome da minha filha, né? Então eu queria agradecer, assim, agradecer o espaço, dizer que a educação, ela precisa ser... A gente precisa refletir mais sobre a educação, né? E também acho que não proibir por proibir, né? Mas a gente precisa aprender a regular as coisas, a gente precisa aprender a dosar. E a gente precisa aprender também a cobrar, né, das instituições atitudes que nos levem a valorizar, né, a educação como esse elemento transformador da sociedade. Agradecer assim e dizer que estamos disponíveis assim, para continuar esse diálogo, nessa conversa. Perfeito! Muito obrigada pela participação do senhor também. Muito bom poder receber vocês aqui com esse assunto tão rico e com certeza a gente vai seguir falando sobre isso, a gente vai seguir acompanhando também como é que anda, né, esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados para ver, enfim, o que é decidido aqui para o nosso país, que ainda tem um caminho longo pela frente, até pela questão se for aprovado tem que ser implementado, em cada estado é um pouco diferente, em cada município é diferente, né, mas, enfim, um assunto muito rico e realmente muito obrigada pela participação de vocês. Então a gente vai se despedindo de você que está aí de casa, agradecemos também quem nos acompanhou, né, toda essa participação e por isso o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas não percam na próxima terça-feira, não deixem de vir encontrar conosco novamente com outros temas a serem aprofundados. Confiram também toda a nossa programação pelo nosso canal no YouTube TV Câmara Porto Alegre, não deixem de ver os nossos outros programas e jornais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.